Eu queria aproveitar esse momento, porque o senhor fez uma série de críticas ao governo Bolsonaro, inclusive durante o tempo em que o senhor precisou articular também com esse governo e recebia os pedidos e propostas tanto do governo quanto da equipe. O senhor também recebeu uma série de pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Isso. O senhor acabou de mencionar que votou a favor do impeachment de Dilma Rousseff. Isso, claro. Porque no caso de Bolsonaro, depois de tantas críticas com as quais o senhor acabou de colocar para nós aqui, não houve nenhum pedido que te fizesse tirá-lo da gaveta? Crítica é uma coisa, crime é outra, né? Não estou dizendo que ele não cometeu crime. Sim. Mas acho que ele começou a cometer crimes do processo da pandemia para dentro. Uhum. E no processo da pandemia, ele fez uma grande aliança com o PP, com o PRB e com o PL, né? Que era uma estrutura política que inviabilizava o impeachment. O impeachment é um julgamento político, não é um julgamento jurídico, né? Não é um julgamento com investigação, com instrumentos de investigação, que essa é uma falha do processo de impeachment. O processo de impeachment tem duas falhas. Essa é uma. A outra é você não ter uma estrutura não política para te fazer a consulta do mérito de cada pedido. E depois também o filtro de quem pode pedir. No Brasil, qualquer um pode pedir impeachment. Então vira uma... E se você for indeferindo todos, vira tudo recurso, você não legisla mais. Mas, sendo bem objetivo, o julgamento é político, né? No momento que eu considerei que o Bolsonaro poderia ter cometido algum crime, mas acho que os crimes ele cometeu mais para 21, a gente não tinha voto. E eu vi de dentro como é que foi o processo de impeachment da presidente Dilma, né? É um instrumento que você, no mínimo, tem que ter o vice-presidente de alguma forma... não ajudando, mas com uma sinalização clara de relacionamento ou de apoio que ele tem àqueles parlamentares, àqueles partidos. E nós não tínhamos essa condição. O ministro Mourão, eu nunca soube de nenhuma conversa dele tentando se aproximar de mim, nunca tentou, de ninguém, para gerar um encaminhamento político para um processo desse. Então, a minha avaliação foi sempre que o processo... O Mourão citou o vice-presidente. Vice-presidente. Aliás, foi um erro do Bolsonaro. O Mourão foi um cara muito correto com o Bolsonaro, a minha impressão, nos 2 anos que fui presidente da Câmara. E eu olhava o fato lá do Trump nos Estados Unidos, onde a Câmara aprovou o impeachment e o Senado derrubava, que é óbvio, né? O Senado era republicano e a Câmara era democrata. E se você olhar o que aconteceu no pós-pedido de impeachment do Trump, que foi arquivado, o Trump estava reeleito. O Trump perdeu a eleição na pandemia. Mas, do ponto de vista político, o tempo perdido com o impeachment na cabeça dos americanos e depois o arquivamento no Senado deu a ele uma força, ele estava reeleito. Então, a minha cabeça era, se eu colocar um processo de impeachment aqui, pressionado pela esquerda, né? Eu vou ter aqui os aplausos de meia dúzia e vou perder no plenário, e perdendo no plenário eu perco as condições de presidir a Câmara. Uhum. Enfraqueço a presidência da Câmara e o Bolsonaro está legitimado para um enfrentamento maior com a presidência da Câmara. Então, o meu entendimento do não deferimento do impeachment, até um certo momento, porque eu achava que de fato não tinha crime, né? E acho que os crimes maiores ele cometeu depois. Mas, olhando friamente, em algum momento, né? Você pensou em algum momento? Eu nunca pensei, porque para mim o julgamento político precisava de apoio. E eu não tinha apoio para fazer um movimento de me garantir os 340, se lembra que são 342 votos. Então, eu acho que no fundo, Bolsonaro dizia que não. No fundo, Bolsonaro queria o processo de impeachment. Era a favor dele, que ele ia ganhar. Primeiro que em 19 ligava fácil, porque ele tinha muito apoio. Em 20, na pandemia, num momento ele fez ali, naquele primeiro momento, eu não vi nenhum crime. No final e na virada de 21, que aí os crimes foram acontecendo. Mas, independente disso, que eu nunca entrei muito nesse mérito, a minha olhar sempre foi político. E do ponto de vista político, eu sempre entendi que não ter voto ou não estar próximo de uma maioria, pelo menos, ia dar a ele uma força que ele estava procurando e que ele não tinha, pelo menos em relação à Câmara de Deputados.